Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma prosa de escalada, aqui no Escalada Consciência. Ok, eu sou o Pretinho e vamos discutir aí um assunto super interessante, legal, que eu adoro, né? E um artigo que saiu agora em 2020, extremamente interessante, né? Falando sobre questão de desempenho, de avaliação de desempenho dos movimentos. E é muito interessante, porque a maioria dos artigos que eu estudo é sempre de performance, né? De desempenho fisiológico, a força, o reglete, vamos medir o antebraço, essa série de coisas. E tem também bastante artigo sobre a questão de psicologia, que é uma parte que eu não abordo, né? Eu não sou da área de psicologia. Apesar de ler alguns artigos, eu não ouso discuti-los, né? Conversar com vocês, mas esse artigo aqui é super interessante, que é um artigo da área de movimento, né? De análise do movimento. Ele é extremamente interessante. Quem que fez esse artigo? Bom, um pessoal da Inglaterra, alguns professores da Inglaterra, de Derby, alguns professores, um professor da Nova Zelândia e um professor de Praga, da República Tcheca. Esses três professores já vêm atuando assim, fazendo diversas pesquisas, é muito interessante e eu acredito que junto, né, eles fizeram essa pesquisa aí. Que para quem é boa essa pesquisa? Eu achei boa para todo mundo. Eu achei boa para o escalador iniciante, que quiser pôr em prática a ideia que eu vou passar. Eu achei ótima para os treinadores, né? Para os coaches aí, para os treinadores, é fantástica. Achei fantástica para praticar entre amigos. Uma ideia que está relacionada a todo o processo de desempenho de escalada ao longo das categorias. Então, achei bom para todos. Intermediários, avançados, elite, o que seja. É perfeito. Vamos discutir um pouco sobre o que esses professores estudaram. Então, parte principal da ideia, o que eles fizeram a princípio, né? Resolveram pesquisar quais eram as variáveis, né, que eles poderiam verificar na movimentação das pessoas, né, para melhorar o desempenho da escalada, além da força e da parte psicológica. Selecionaram 10 treinadores, né, treinadores de alto nível, e fizeram uma entrevista com esses 10 treinadores. Né? O que esses 10 treinadores pediram para eles elencarem variáveis que apontassem o desempenho, mas variáveis que eu pudesse mensurar. Né? Como assim mensurar? Como assim variáveis? Questões relacionadas ao desempenho da escalada que fosse além da via, porque em algumas vias aconteceriam e outras não. Então seriam questões que acontecem em todas as escaladas, do tipo a coordenação dos movimentos, o equilíbrio, a troca de técnica, questões relacionadas à escalada. E então fizeram uma lista aí, depois de fazer essa lista foi tirado o excesso, as questões incomuns e criou-se aí então 14 itens. Esses 14 itens deu para classificar em 5 categorias. Categorias que acredito ser relevante na escalada. Quais são essas categorias? Bom, a primeira categoria seria a base de apoio do escalador, né? Pés e mãos. E como ele se relacionou ao longo da via, né? Como ele se relaciona com a questão de posicionamento de pé e mão. Se são posicionamentos precisos ou se são posicionamentos no qual o escalador tem dúvida, ele reposiciona o pé muitas vezes, ele reposiciona a mão, ele olha para a garra, mas tem dificuldade para interpretar qual é a melhor maneira de segurar aquela garra. Então, qual que é a ideia principal disso tudo? Por exemplo, na categoria base de apoio, você tem 2 itens, que é pé e mão. E aí você pode classificar de 1 a 5 quanto ao desempenho. 1 sendo o desempenho ruim, 5 sendo o desempenho bom. Então, por exemplo, 1 sempre reposiciona os pés, coloca os pés de maneira aleatória ou coloca os pés de maneira precisa, né? Sem ter que reposicionar, levando aquela escalada mais econômica. Então, esse seria o primeiro item, né? Nesse primeiro item, nós vamos observar 2 variáveis na nossa escalada, que seria pé e mão, trabalho de pé e mão. Bom, a segunda variável é a transição. Então, o que é a transição desses movimentos? O que eu vou observar na transição? Eu vou observar o equilíbrio dinâmico,
fluidez, né, nessa ligação, movimentos exploratórios e continuidade. Esses 4 itens eu vou avaliar ele de 1 a 5, né, sendo a ausência dele, por exemplo, movimentos exploratórios ali. Você tem um excesso de movimentos exploratórios até você chegar ao movimento certo. Então, ali é nota 1. Poucos movimentos exploratórios, 2, 3. Quase nenhum movimento exploratório. Todo movimento ele vai direto no jeito certo, sem ficar testando o pé. Ou ausência de movimento exploratório. Você vê que a escalada é deliberada. O aluno ali, ele já leu os movimentos previamente e sabe exatamente o que ele vai fazer. Então, o segundo item que você vai avaliar é a transição, né? Por esses 4 itens, o equilíbrio dinâmico, a fluidez, movimento e continuidade. O terceiro item é a coordenação, está dividido em 2 variáveis, que seria a iniciação do movimento, né? E a tensão corporal. Então, a iniciação do movimento relacionando como que é a continuidade, se esse movimento é pausado e ele é sempre iniciado com os pés, por exemplo, porque a ideia principal seria ser realizado primeiramente com os pés, né, para poupar as mãos. E como esse escalador se relaciona com esse item? Se ele, movimentos, por exemplo, que ele se iniciaria com os pés, ele se inicia com as mãos? Então, dá uma nota ali de 1 a 5 quanto às possibilidades do movimento, da coordenação nos movimentos. E a outra é tensão corporal, principalmente em relação ao centro de equilíbrio, né? Como que está essa tensão? Se você vê que o corpo é solto, os movimentos são soltos, né? Sem aquela tensão e a amplitude de movimento necessário. O quarto item, que é a técnica, está relacionado a 2 quesitos, principalmente, que é a seleção pessoal, né, o repertório de movimentos que aquele determinado escalador tem, e a questão dos braços, né, como estão posicionados, principalmente os membros superiores, se eles estão flexionados, se eles estão sob tensão no momento que eles poderiam estar estendidos e descansando. Então, o primeiro item que eu falei aí é se o escalador consegue apropriadamente, né, resolver aquele movimento com a seleção mais adequada, com o gesto motor mais adequado, não se ele resolveu, mas se é o mais adequado, se é o que ele menos gastaria força, né, ou não. Então, se ele tem um repertório suficiente para cada técnica, tem a técnica suficiente para cada problema, e como que ele está resolvendo esses problemas em relação à economia, né, de movimento dos membros superiores, que no caso, por exemplo, os braços, né, se esses braços estão flexionados ou não ao longo do processo, quando poderia não estar. E o último item, que é a tática, né, e a tática está subdividida em mais 4 subitens, né, daquela nossa relação de 14 itens, dividida em 5 grupos, que é o tempo, o compromisso e a confiança, né, o descanso e o tempo de costura, ou o jeito que a pessoa costura. E tudo isso está relacionado ao tempo, que está relacionado a algo que tem se conversado muito sobre a escalada, o timing da escalada, o pace da escalada, o tempo escalando, né? Porque aí você analisa o tempo como ritmo, né, que reflete a seleção mais difícil daquela rota, como ele passa e como aproveita os descansos, né? Quanto tempo gasta hesitando, por exemplo, com a chapa abaixo de alguma distância que incomode o escalador. Então tem a questão da confiança e da hesitação e da perda de tempo. O tempo custa energia. O descanso, se esse descanso é bem aproveitado nos lugares adequados, né? A costura, se essa costura ela é apropriado o lugar que parou para costurar, se realmente era ali o lugar que se parava para costurar, ou se gastou mais costurando do que o necessário. Então, esses 4 itens vão avaliar essas 4 dinâmicas aí na escalada da pessoa, totalizando os 14 itens. Beleza, já temos a tabela, já temos 14 itens, né? Esses 14 itens que nós vamos ali, como a proposta da tabela, avaliar
né, de 1 a 5, o desempenho de cada item na movimentação da pessoa ao longo da via, ou ao longo do boulder, que seja. Então, essa é a proposta da ferramenta, porque a proposta do artigo, né, do artigo que eu mostro lá no começo, é desenvolver uma ferramenta, né, de mensurar o desempenho do movimento. Então, aí estão os itens, que vão além do que nós já conversamos, que é a força e a parte psicológica. Beleza. E como eu sei que isso funciona? Como eu sei que essa tabela vai me ajudar a desenvolver melhor os meus movimentos na escalada? Bom, vamos ver como é que fizeram o estudo. A primeira parte foi a tabela, né? Que foi um consenso entre 10 treinadores, né? Treinadores experientes aí a nível mundial. Desenvolveu-se essa tabela. Na segunda parte, foram 60 escaladores voluntários, né, escaladores entre 6º SUP, 7A e 8C, 9A, recrutados aí para fazer uma escalada. Então, cada dia foi um, lógico, era uma escalada à vista, né, com um grau médio entre esse 7A e 8C. Um grau ali, um 7C mais ou menos. E eles escalaram essa via, essa escalada foi filmada, então, através dessa filmagem, né, por meio dessa filmagem, já dava para se fazer uma série de questionamentos. Essas filmagens, o que fizeram com essas filmagens? Passaram para avaliadores e esses avaliadores usaram aquela tabela com os 14 itens e assistiam às filmagens, né? Lógico que não assistiram todas, eram 20 filmagens por avaliador, né? Selecionaram 20 filmagens e todos os avaliadores assistiram essas 20 filmagens e deram score, uma nota, né, de 1 a 5 para os 14 itens. Bom, beleza. Qual que é a primeira comparação que dá para fazer? Se avaliadores diferentes tinham a mesma percepção daquela determinada, de uma mesma escalada, e isso aconteceu. Então, teve uma alta relação entre isso. Os avaliadores realmente tinham o mesmo score, né, para as mesmas escaladas. E aí, mais interessante, o quanto essa escalada que ele fez on-site estava relacionada com o que ele dizia que ele escalava on-site. E se o que ele dizia e o que ele escalou aparecia na tabela, se ele dizia uma coisa e não conseguiu escalar, dava para observar um score reduzido na tabela? Sim, dava para perceber os erros que ele cometeu, né, ao longo da escalada. Logo, não conseguiu realizar, não atingindo talvez o grau escalado que o escalador relatava que tinha. Então, o que perceberam nessa tabela? Que ela é um bom instrumento para se verificar os movimentos, né, o desempenho dos movimentos, que ele pode ser aplicado por diferentes pessoas, que você tenha o mesmo resultado, então não depende do avaliador, isso é uma coisa extremamente importante, né? E essa relação de conseguir observar o grau escalado e o grau relatado. Outra variável que se usava na gravação é ver o deslocamento do quadril. E um deslocamento do quadril mais suave está relacionado a uma escalada mais econômica. E então, se eu conseguia reparar essa economia no score, então talvez uma escalada que tinha bastante economia no movimento, observado por um ponto pregado no quadril, ele observa o deslocamento do quadril na escalada, tinha um bom score e tinha. Então, essa ferramenta tem sensibilidade para observar outras variáveis, né, variáveis importantes para o desempenho, que muitas vezes a gente só consegue observar com software, né? Essa que eu acabei de falar, que é colocar uma bolinha ali, usar um programa que marca o tracejado do quadril, por exemplo. Outra seria o pace, né? Quanto que a pessoa descansa e quanto ela escala. E se ela escala rápido os trechos difíceis. Não se ela escala rápido a via toda, porque ela também pode usar para descansar bastante. Talvez ela não tenha força
tanto para escalar a via inteira rápida, mas escala rápidos trechos, descansa bastante, tem um tempo total longo e uma escalada rápida. Olha quanta coisa a gente pode observar filmando a nossa escalada e usando essa tabela para avaliar o nosso desempenho, para pontuar, para classificar, porque aí seria mais fácil da gente visualizar e propor um treinamento que seja, propor uma melhora ao longo de 4, 8, 12, 16 semanas, que seja o seu treinamento, e depois reavaliar novamente e assim sucessivamente para que você tenha uma progressão contínua do seu treino e para que você consiga mensurar essas variáveis. Então, é bem interessante. Eu vou encerrar por aqui, depois eu faço um outro vídeo sobre esse mesmo artigo, abordando mais questões. Esse artigo é legal e ele traz mais coisas ainda. Vamos fechar por aqui. Se você gostou, dá um like aí e vamos ficar junto. Não prometo fazer vídeo toda semana, porque não dá tempo, tem um monte de coisa para fazer, escola, doutorado, filho, essas coisas, mas pretendo buscar bons tópicos, buscar boas informações, ok? Muito obrigado, um grande abraço, boa escalada, bom treino.